Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Andrei da Academia FP&A. Hoje o nosso tema, o nosso conteúdo vai ser planejamento tributário. Então a gente vai desmistificar o que é planejamento tributário. Então a gente conversa com as pessoas, parece que é uma análise, uma ferramenta da NASA isso. A gente vai deixar um pouco mais claro o que é um planejamento tributário, como ele deve ser feito, quais são os passos importantes que devem ser seguidos e observados e o que a gente tem que fazer para fazer um bom planejamento tributário. Vamos lá então. Acho que o primeiro aspecto importante que tem que ser levado em consideração, e esse é super importante, talvez o mais importante de todos, é que planejamento tributário, a gente não está falando só de impostos e tributos. O planejamento tributário a gente tem que falar do todo, tem que fazer uma análise completa, que vai ter impacto em diversas outras linhas da DRE. Então eu posso ter impacto, por exemplo, em fretes, se a gente partir da premissa que o planejamento orientou que a gente mude uma fábrica de localização, ou que a gente mude a compra de um insumo, eu vou ter impacto em fretes por conta disso. Se eu mudar minha indústria de local, eu provavelmente vou ter impacto em despesas e custos fixos. Então é importante ter clareza que a gente vai ter impacto em diversas linhas da DRE e o planejamento como um todo é isso. Às vezes eu posso até ter uma carga tributária um pouco pior se eu levar em consideração que o todo para a companhia ele está ficando melhor. Então, por exemplo, outro exemplo de impacto em outras linhas da DRE é se eu fizer uma captação de um empréstimo com uma taxa de juros, eu vou ter uma despesa de juros e essa despesa de juros abate do meu lucro líquido. Consequentemente, eu pago menos imposto de renda e contribuição social sobre essa rentabilidade, sobre esse lucro. Se esse mesmo recurso tivesse vindo através de um aporte dos sócios, eu não consigo fazer esse abatimento. Então, olha como é sutil e impacta em diversas linhas da DRE. Então, primeiro aspecto, o planejamento tributário não é só sobre tributos, é como um todo na companhia, puxado e orientado sempre, obviamente, pela parte tributária. Bacana? Primeira dica, então, é essa. Segunda dica que é importante é, quando a gente aprofunda nos tributos especificamente, a gente também vai fragmentar em dois aspectos. Um, são os tributos propriamente ditos, então a gente vai fazer uma análise bastante estruturada e robusta sobre ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, IPI, enfim, todos os tributos que podem incidir sobre a nossa operação, mas também vamos olhar no âmbito dos tributos, vamos olhar os regimes tributários que existem. Então uma empresa ela pode se enquadrar basicamente aí no regime do Simples Nacional, lucro presumido ou no lucro real. Quando a empresa é de pequeno porte tem enquadramento para o Simples Nacional, tem tamanho, porte, enquadramento, pode se enquadrar então no Simples Nacional, normalmente vai ser a melhor opção mesmo, porque o Simples Nacional ele tem cargas tributárias menores e também tem um conjunto de entregas para o fisco também mais simplificado mesmo. Então, normalmente se a empresa tem enquadramento porte para ser do Simples, a melhor opção vai ser o Simples. Se não, a gente vai fazer uma análise de lucro presumido ou lucro real. Então, de novo, quando a gente fala de impostos, propriamente dito, primeira coisa vai ter uma análise de impostos e uma análise dos regimes, das opções de regime que a empresa pode se enquadrar. Legal? Segunda dica foi então. Terceiro, que é super importante também, esse planejamento tributário ele tem que ser correto, ele tem que ser legal. A ideia é que não é a gente não pagar imposto e criar um passivo para a companhia no futuro. A ideia é que sempre dentro das normas, da forma correta que tem que ser feito, sem lesar o fisco, a gente faça todo um planejamento e um conjunto de entregas que tragam um ganho para a companhia. Então, super importante. Ponto 3 tem que ser legal, tem que ser correto. A ideia aqui não é roubar dinheiro do fisco e criar um problema para o futuro. Bacana? Quarto ponto que é importante a gente levar em consideração quando a gente está fazendo um bom planejamento tributário é a ordem de grandeza. Então, como o planejamento tributário ele é algo complexo, extenso, longo, vamos começar pelas pedras grandes. Então, começar por ordem de grandeza. O que é importante? Se a companhia, a maior despesa da companhia com tributos é o ICMS, vamos começar fazendo uma análise por esse imposto. Se a segunda é PIS e COFINS, vamos na sequência. Então, é super importante para que a gente consiga capturar o mais rápido possível os ganhos com o planejamento tributário começando pelas pedras grandes. Provavelmente ali possam estar as maiores oportunidades. Então, pedras grandes primeiro, pedras pequenas depois. Legal? Bacana? E o quinto ponto que a gente tem que observar, que é super importante também, é o efeito caixa que esse planejamento tributário pode causar. O que a gente quer dizer com efeito caixa? Não adianta a gente fazer uma mudança na operação da companhia de forma que ela tenha mais créditos, por exemplo, ou tenha menos débitos, mas a gente não consiga materializar isso em efeito caixa. Por exemplo, a gente alterou um produto ou foi para uma região diferente e lá tem uma incidência menor, tem uma incidência maior, eu tenho mais crédito de imposto que eu consigo capturar. Se esse crédito forem maiores do que meus débitos, eu tenho que desprezar isso no planejamento tributário, esse saldo credor que a empresa vai acumulando. Por quê? Porque
porque por regra a empresa não vai conseguir materializar esse ganho de impostos em caixa. Mesmo se eu desperdiçando, jogando fora esse saldo credor, esse crédito podre, como muita gente fala, que a empresa está acumulando, ainda o planejamento tributário tiver um ganho, aí legal, aí vamos em frente e faz sentido para a companhia fazer essas mudanças, fazer essa movimentação. Se quando a gente tira esse saldo credor, esse crédito podre que vai sobrando e vai acumulando, deixar de fazer sentido esse movimento que a companhia está planejando fazer, é melhor não avançar, a não ser que a gente garanta que a gente vai achar outra forma de realizar e de conseguir botar esse crédito para caixa, fazer o efeito caixa. Então é super importante também que o planejamento, além de ele trazer um ganho no resultado da companhia, ele consiga se materializar em caixa. Bacana, legal? Então, recapitulando. Primeiro, não é só tributos que a gente está falando no planejamento tributário. Segundo, nos tributos a gente vai ter que observar os impostos em si, mas também os regimes tributários, as possibilidades de enquadramento em regime tributário. Terceiro, ele tem que ser legal, tem que ser correto, a gente não quer lesar o fisco. Quarto, levar em consideração na confecção desse trabalho a ordem de grandeza, primeiro pedras grandes e depois as pedras pequenas. E por último, é o efeito caixa, a materialização desse, além do DRE, em efeito caixa. Legal? Bacana? Espero que tenha ajudado e que tenha ficado claro o que é um planejamento tributário e como a gente realiza ele. Legal?